empate com a equipe do Avaí não é o problema. O Sport, claro, enfrentou uma equipe muito bem montada. Aliás, eu vou colocar aqui a entrevista do técnico do Avaí, Cauã Almeida, tá? E vou colocar também o técnico Márcio Goiano. O problema do empate é que o Sport tomou um gol no último lance do jogo, galera. E assim, com um time cascudo desse, um time com jogadores rodados, jogadores experientes, cara, não tem que ter jogo depois dos 47, 48, 49, não tem. Cadê a experiência do time? A desatenção não pode fazer parte de um roteiro de um time que vai brigar pelo acesso, algo desse tipo. Mas outra pergunta que eu escutei muito aqui, e no dia a dia também, eu venho escutando isso do torcedor do Sport. Roberto, por que o Carlos de Pena não é titular se toda vez que ele entra, ele realmente entrega muito em campo? E o Yuri Castilho, por que também não é titular? Bom, eu vou tentar explicar isso aqui no vídeo. A gente vai ouvir o técnico do Sport, o Márcio Goiano, vou fazer um react aqui, com o técnico do Avaí também, vou mostrar alguns lances e falar a minha opinião aqui sobre esse momento do Sport. Ah, deixa eu dar um grito aqui. Torcedor, não, tem que trazer um técnico. Alguns especialistas também tem que trazer um técnico. Qual é o técnico que o Sport deve trazer? Me fala aí. Um treinador hoje no mercado, que seja muito melhor do que o Márcio Goiano e que possa entregar mais do que ele está entregando. Pelo menos por enquanto são quantos jogos? 6 jogos de invencibilidade. Vou falar sobre esse assunto também, porque é muito fácil você transferir. Responsabilidade do técnico. Eu acho que ele tem a culpa dele também, mas o elenco desse não pode. Não pode acontecer isso, galera. Sinceramente, não pode. Deixa eu dizer que o jogo do Sport contra a equipe do Maranhão vai ser na Ilha do Retiro na próxima quarta-feira às 9h30 da noite, tá, galera? Então não vai ser mais em Caruaru, porque a CBF não recebeu em tempo hábil toda a documentação do estádio Luiz Lacerda, da Arena Lacerdão, para receber o jogo. Então o Sport vai ter que jogar na ilha mesmo. Eu acho que a ideia foi muito interessante e já deve se pensar para alguns jogos aí, até da Série B, galera. Sinceramente, até da Série B. Acho que o Sport pode pensar em alguns jogos, né, no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, para aproximar mais o torcedor do interior do Leão da Praça da Bandeira. Vamos lá, eu gostaria primeiro de começar, eu vou falar com vocês aqui, eu vou fazer esse react aqui, mas eu vou falar com vocês. Eu queria primeiro que o técnico Márcio Goiano explicasse. Aliás, a imagem é da TV Sport, tá? Não tá boa a imagem, mas é o que tem. E, assim, gostaria de saber do Márcio Goiano por quê. Aliás, transferir essa pergunta que todo mundo faz pra gente. Por que o Carlos de Pena, ele não é titular nesse time do Sport, né? Nesse momento, pelo que ele tá jogando, sim, ele é titular. Por quê? Será que é uma condição física? Algo que a gente não sabe? Vamos ver o que o técnico do Sport, Márcio Goiano, respondeu. Vamos lá. O De Pena, ele é um jogador que é um líder, né, no dia a dia. Problema zero, é um cara que é um dos líderes, né, com relação ao grupo. Não só esse jogo, o jogo do ABC também, ele teve uma partida muito boa, né? É um cara que no dia a dia busca sempre o melhor. É um cara que tem essa intensidade boa. Quando eu assumi, na verdade, Biel não tinha tido a oportunidade também, né? Não tinha jogado. E foi um jogador que aproveitou aqueles jogos também. Então acabou eu optando na manutenção desse atleta, né? Até também busquei uma função diferente para o De Pena, né? Um pouco mais avançado. Naquele momento a gente não... O Barleta não estava também, voltava de lesão e tal. E aí quando todo o grupo veio para campo, né? Aí foi questão de opção mesmo. E é como eu falei, fico muito feliz, né, com essa situação, nessa sequência, né, dele. Aí sim a gente já tem mais uma decisão na quarta-feira. E a gente ganha, né, com relação a grupo, né? Quanto mais atletas nós tivermos na parte de competitividade, é bom para o esporte, porque
a gente ganha para o esporte, né? Então, Depena buscou esse espaço dele no dia a dia, no trabalho, nas oportunidades que teve durante o campo, o tempo que ele teve dentro de campo, né? Então, isso aí faz parte do futebol e ele buscou mostrar a sua personalidade com o caráter dele, né? Benevenuto, ele é um atleta que também teve lesão, aí também foi uma questão de aquele momento no jogo passado, ele tinha voltado da transição na quarta-feira. Então, naquele momento foi mais em resguardar o atleta em função de lesão, né? E como o Abraão já tinha entrado no jogo anterior, foi uma questão de coerência, mas o Benevenuto também é um atleta que a gente sabe da qualidade, da sua experiência, da ajuda, né? E nós estamos bem servidos ali na parte defensiva, com certeza. Professor Márcio, boa noite aqui. À direita, Roberto Sarmento, da TV Jornal. Robert, boa noite. Professor, eu sei que é difícil pensar já no jogo de quarta-feira, principalmente depois de um empate frustrante, né, no final agora contra o Avaí, mas eu queria saber em relação ao planejamento para o senhor para esse jogo da Copa do Nordeste, porque, por exemplo, o senhor falou agora sobre essas opções do elenco que o senhor ganhou. Depende entrou bem, Yuri Castilho, apesar de ter perdido 2 boas oportunidades, vem dando mais movimentação ofensiva, fez gol contra o Retrô no jogo passado. Então, qual o planejamento que o senhor está pensando? Até, por exemplo, a entrada do Benevenuto, voltando de lesão, teoricamente é um jogo mais fácil. Sei como é que o senhor está planejando, como o senhor pretende botar esse time em campo na quarta-feira. Não, isso aí não tem como. A gente tem o jogo, né? Tínhamos esse jogo a fazer, mas dentro do planejamento do trabalho da semana a gente já coloca, né? Realmente em pauta também o próximo jogo, porque são muito próximos, né? E dentro da competição a gente conseguiu somar os 9 pontos, mas ainda tá naquela briga, né? Tem essa briga pela classificação, então a gente também tem essa atenção, né? Mas a gente pode repensar essa situação. Nós temos um elenco que nós podemos rodar, no caso, mudar, né? Até 100% a gente tem essa condição. Então isso passou pela minha cabeça. Esse último jogo também a gente colocou em pauta essa situação. O último jogo que eu falo da Copa Nordeste, de repente alguns atletas ali com a quantidade de jogos, repetição, né? A gente poderia ter feito isso no jogo anterior. Então, com certeza, esse jogo a gente vai pontuar alguns atletas, né? Até mesmo pelo desgaste, pelo momento e pela a quantidade de jogos que nós estamos fazendo. Pode ter certeza que, diferentemente do último jogo na Copa Nordeste, esse jogo, com certeza, a gente vai fazer algumas mudanças. Técnico Márcio Goiano, hein? Respondendo a pergunta, ela não falou do time. Professor Rayane, DE 45. Boa noite, Rayane. Eu queria saber sobre a situação de Augusto Pucci, porque ele está machucado, né? Ele está com uma lesão no tornozelo. Eu queria saber se ele vai voltar para o jogo do Maranhão, se ele vai ficar à disposição ou só para o jogo do Novo Horizontino. Não, o Augusto, ele com certeza, para o próximo jogo, ele vai estar em condições, né? A gente sempre, juntamente com o departamento de performance, né? Nós temos o Fittipaldi, que é um excelente profissional, o Hinaldo, que dá essa sustentação em termos com relação ao atleta, e a parte de fisioterapia, né? Então, nós conversamos ontem sobre esse atleta em especial, e aí ele ficou praticamente a semana toda, e hoje que ele foi para o campo, né? Nesse trabalho de transição. Então, para quarta-feira, o Augusto vai estar à disposição para o jogo. Oi. Professor, boa noite. Alex Gomes, Mosaico Esportivo, esse podcast. Você já falou um pouco do jogo do Maranhão, mas eu queria já pensar um pouco mais à frente. Okay. Os 2 próximos jogos do esporte na Série B, que é o América de Minas Gerais e também o Novo Horizontino, né? Okay. 2 jogos difíceis, 2 times que também, assim como o esporte, vão lutar bastante para o acesso até a última rodada. Queria que você analisasse esses 2 jogos dificílimos que o esporte tem pela Série B. A Série B, hoje ela é bem competitiva, né? Então é um grande adversário, a gente sabe que as dificuldades vão aparecer, mas o mais importante é competir, né? O jogo de hoje, se a gente colocar, tomamos o gol e depois fomos atrás, buscamos. O nosso gol aos 45, o gol do adversário também aos 51, então os 2 gols foram ali naqueles momentos finais. Mas com certeza nós temos e sabemos da dificuldade que vamos encontrar. Mas é somar pontos nos próximos jogos, pensar nesse jogo de quarta-feira e com certeza depois vamos pensar no América e na semana também o Novo Horizontino. Muito bem, tá aí então. Ele falou sobre essa questão do jogo, mas não entrou muito em detalhe. Mas assim, a gente já viu aí que o Márcio Goiano vai mudar, vai colocar um time alternativo, né?
no jogo contra a equipe do Maranhão, para que no jogo contra o América no sábado. Bom, o Cauã de Almeida, técnico do Avaí, também deu entrevista coletiva, né? E ele falou sobre esse jogo diante do Sport. Vamos ver o que ele disse aqui, até porque a gente tem, às vezes, até subsídio para a gente comentar um pouco mais, dentro da visão do próprio adversário do Sport. Então, o Cauã de Almeida, o técnico do Avaí. Muito importante ressaltar aqui, né, obviamente, o grande jogo que a gente fez aqui em Recife. Nossa equipe teve muita atitude, um comprometimento enorme com o plano de jogo, com a mobilização que o jogo pedia. Jogar contra o Sport aqui em Recife, a gente sabe, é sempre muito difícil. Então, quero ressaltar primeiro isso: o grupo está muito comprometido, é um grupo muito humilde, trabalhador, mas muito corajoso. É um grupo que, dentro de casa, fora de casa, mantém a identidade de jogo. Então, a gente está muito satisfeito com o desempenho hoje. O desempenho hoje realmente foi merecedor, né, de um resultado até melhor. Então, ressaltar isso primeiramente. Depois, dizer que o nosso grupo está todo preparado, né? Os jogadores que entram na função, eles também já estão, né, também junto com a Copa Sul-Sudeste, com o nosso planejamento, os jogadores vêm adquirindo minutagem. Então, por exemplo, hoje foi necessária a entrada do Wesley no lado direito, né, com bastante desenvoltura já no lugar do Wallace no decorrer do jogo. Também o Del Piage, que retornou na última quarta-feira ali, então teve essa ascensão aí de minutagem e vão se tornando jogadores importantes aí para o grupo, assim como todos que entraram, né? O Cristiano, o próprio Sorriso, autor do gol aí. Então a gente está muito feliz aí com o desempenho de todo o grupo e a gente prepara todo mundo igualmente, né, para que quando tem esse cenário de suspensão, lesão e etc., todos estejam preparados. Muito bem. Tá aí então o técnico Cauã de Almeida, jovem treinador, né? Com dinâmica de jogo, né? Acho que importante. E ressaltar, obviamente, que ele tem um trabalho muito bom de lado de campo, de transição. É um treinador que não desiste, né? O time vai para frente. Apesar de que eu acho que no começo do jogo, até no segundo tempo, a gente viu muito o time do Avaí tentando segurar, amarrar o jogo um pouco mais. Acho que o resultado de empate era muito bom para o Avaí e conseguiu o objetivo. Para o Sport foi realmente frustrante esse empate no último lance da partida. Mas isso que sirva de lição, porque o técnico Márcio Gano vai enfrentar agora, ó, na sequência tem o Maranhão, que ele vai colocar um time alternativo na quarta-feira, Copa do Nordeste. O Sport está brigando. O Sport é líder geral da Copa do Nordeste, líder do seu grupo. E se o Sport se mantiver como líder geral, vai decidindo tudo até a final. Se ele for para a final, o último jogo é na Ilha do Retiro, a decisão da Copa do Nordeste. Isso é muito importante. Então tem que levar bastante a sério em relação a essa questão da competição. Depois tem no sábado o jogo contra a equipe do América lá no Independência, na Arena Independência, em BH. E tem um jogo contra o Novo Horizontino, que para mim já é um confronto com nível um pouco mais alto. Não acho, neste momento, que o Sport deve se desesperar para trazer um treinador. Não acho, para trazer qualquer treinador. A não ser que seja um treinador com uma prateleira um pouco mais alta, um treinador que pode entregar muito mais, um treinador que pode chegar aqui e, de repente, ser o treinador que o torcedor está esperando. Mas os lances do Sport no jogo contra a equipe do Avaí mostram que o Sport criou as oportunidades. Claro que deu espaço em alguns lances. Acho que alguns jogadores, para mim, tem que ser titular. O Carlos De Pena, para mim, tem que ser titular. O próprio Yuri Castilho tem que ser titular. Acho que o técnico Márcio Gano vai ter que quebrar a cabeça para descobrir quem é que ele vai tirar aí. E assim, independente do que seja, ele tem que tirar, cara. Ah, não, se tiver que tirar o Zé Lucas, ele tem que tirar. Se tiver que tirar o Zé Gabriel, ele tem que tirar. Se tiver que tirar o Biel, tem que tirar. Mas o Carlos De Pena tem que entrar no meio ali. E ele pode até fazer um quadrado ali no meio campo. Mas para liberar na direita o Yuri Castilho e o Perotti, que são jogadores que se finalizam bem, que o Sport precisa. Porque o Yuri Castilho, ele desperdiçou as oportunidades. Mas ele criou, ele lutou, ele buscou, ele teve a chance, né? Mas futebol, às vezes, nem sempre você tem a chance, você converte. Tem do outro lado o goleiro, tem a situação toda. E isso a gente encontrou, viu do lado do Sport realmente essa situação em que o time, na minha opinião, performou bem, mas faltou o tal do jogo malandro que a gente fala. Não é malandro no mau sentido, tá, torcedor? É malandro em você estar ganhando o jogo, segurar, chamar falta, né? Usa a sua experiência, né? Cadencia, não deixa ter velocidade no jogo, fica tocando.
isso faz parte do futebol. Eu digo sempre aqui, é um ditado que eu aprendi ao longo do futebol, que quem tem a bola tem um jogo, pô. Se eu tenho uma bola, eu tô com saída de bola, o goleiro, eu não vou dar chutão, cara. Eu vou sair pra lateral, eu vou sair e voltar, eu vou fazer essa bola rodar de um lado pro outro, eu não vou dar chutão. Se eu der chutão, como o Thiago Couto deu, a bola volta. E aí a bola volta, cai no campo adversário, mas volta com velocidade, e foi o que aconteceu no gol. Né? Acho que o Sport realmente pecou nesse aspecto de não entregar a maturidade e a experiência desse grupo, porque, pô, você tem aí caras cascudos, cara. Você tem jogador cascudo, jogador rodado, jogador com muita experiência, jogador que não pode, de maneira nenhuma, deixar o time. Acho que até a questão do capitão mesmo, tá? Questão do capitão. O cara que tá dentro de campo, ele tem que ser um cara mais experiente, um cara mais rodado, um cara que chame a garotada, que diga, ó, para, bota a bola no chão aí, toca aqui, vamos chamar falta, vamos chamar isso, vamos chamar aquilo. Então, é esse ponto que eu acho que o Sport realmente pecou na partida diante do Avaí. Mas dizer que o Avaí não é um time bom, tanto é que tá aí, cara, brigando pela liderança da Série B. É um time que tá invicto na competição e que não enfrentou qualquer adversário. Quer dizer, foram jogos interessantes. Ganhou do CRB fora de casa. Quer dizer, é um time que tá entregando muito também, performando bem. Então, mas eu acho que o torcedor do Sport, ele não pode todo jogo estar desesperado. Por exemplo, Márcio Goiano, todo jogo parece que ele precisa ganhar, joga bem, ganhar, joga bem, ganhar, joga bem. E não vai ser assim. Se o Sport quiser um treinador dessa maneira, tem que contratar um treinador de Série A e esse elenco tem que mudar, porque o treinador de Série A vai querer muitos outros jogadores, não vai querer a maioria desses atletas e o fato é esse. Então, o momento é de ter calma, saber ser inteligente, saber que é difícil, mas precisa dar sequência, dar continuidade, segue o fluxo. Agora cobrar um pouco mais do time, cobrar um pouco mais da equipe, fazer com que o time possa sentir essa necessidade de querer ganhar, de gostar de ganhar. Né? E aí tá, o treinador é importante para montar a equipe, para fazer a equipe jogar dentro do que ele deseja, do desenho tático, da entrega em campo. Acho que isso é fundamental, a tal da raça, da disposição, de não desistir, né? De ter poder de superação. Pô, o Carlos de Pena não pode ficar fora desse time, não pode, tá? E aí eu acho que ele já tá no ritmo bom, e pelo que o Márcio falou aí e tal, era questão mais da escolha do próprio Márcio. Mas eu acho que com a certeza de que tem um jogador que pode performar bem, eu acho que o Sport precisa colocar o Carlos de Pena para jogar, precisa colocar o Yuri Castilho para jogar, e aí ver qual jogador vai sair, vai dar lugar para esses atletas que, obviamente, são atletas que estão hoje jogando bem e entregando bem. Eu acho que esse fato, o Yuri Castilho, cara, ele é um cara que participa do jogo, chama a bola, pede a bola, aparece, não fica desaparecido do jogo aí, ó. Mais uma velocidade, mais uma jogada individual, só que tocou e o goleiro acabou fazendo a defesa. São duas oportunidades? São sim, duas oportunidades que o Sport desperdiçou com o Yuri Castilho, mas não pode estar de maneira nenhuma fora desse time, não pode de maneira nenhuma. Perdeu essa oportunidade, que era para ele ter feito o gol aí, mas a bola sobrou para o Carlos de Pena, que acabou fazendo o gol. E aí, 45, o Sport faz o gol, não, acabou o jogo, meu irmão. Galera, 45, chega, bota a bola no chão, trabalha ela, chama a falta, não dá contra-ataque, marca atrás da linha da bola, se for o caso, não precisa subir mais as suas linhas, não precisa ir para cima, deixa essa bola, aí vem o Sport todo lá na frente, no contra-ataque o Sorriso vai e faz o gol, e o gol de empate da equipe do Avaí, que acho que pro sabor do Sport foi um sabor de derrota, esse empate aos 49 do segundo tempo. Bom, galera, o que acontece agora é o Sport ter que jogar mais, trabalhar mais e buscar mais objetivos. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, dá essa moral pra gente. Obrigado aí. Fica na paz de Deus. Um abraço. Tchau.